Esta casa será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim. Isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, né, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. E eu ficava aqui pensando, né, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador. E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que Ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras, nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque a minha pele tem um limite. Mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo, porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama se estabelece limites. Não é só o outro que me coloca limites, eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, né? Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama ou que me admira, que isso e aquilo. Porque na verdade a admiração, o amor e o respeito você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia. Eu acredito no amor da minha mãe porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, né? Que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor, mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé, fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros.
acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama, e este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também. E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim, porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição, que uma humanidade bem vivida já é o preparo de uma santidade, que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado, eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim, que já não sabe mais sentir-se amada por Deus, que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio, porque já se desprotegeu, já deixou de se cuidar, já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. As cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada neste processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer: psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus.